Olá, eu sou Ellen Cândido Lopes, autora do livro Honorário 100%, a integralidade dos honorários advocatícios na sucumbência recíproca. Vamos hoje falar sobre honorários advocatícios. Honorários advocatícios são despesas processuais? Vamos descobrir? Honorários advocatícios são despesas processuais? Hoje não. O Código de 2015 diz que honorários não são despesas processuais. Mas vamos fazer um breve comparativo para a gente entender essa evolução no decorrer do tempo. Para o Código Revogado de 1973, os honorários advocatícios eles eram vistos como uma verba ressarcitória e também como uma espécie de despesa. Inclusive no dispositivo de 73 havia um capítulo em que trazia das despesas e das multas, que ia do artigo 19 até o 35. Percebam que das despesas e das multas, os honorários estão englobados aqui como uma espécie de despesa. Em relação aos honorários de sucumbência, o artigo 20 dizia que o vencido deveria pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários. Olha que interessante. O vencido paga ao vencedor, ou seja, quem perdeu paga a parte. A parte avocava para si aqueles honorários e por isso que o honorário aqui nessa fase, ele tinha caráter de verba de ressarcimento, que seria uma espécie de contrapartida para a parte que teve que investir na contratação de um advogado. Então, o artigo 20, lá no Código Revogado de 73, ele não tinha nenhuma objeção até que em 1994 foi criado o Estatuto da OAB, em que vinha trazendo que honorários advocatícios são de propriedade do advogado. E o Estatuto dizia isso lá no artigo 23. Antes da edição do Código de 2015, havia aquela controvérsia. Os honorários pertenciam à parte ou pertenciam ao advogado? O Código de 73 dizia que o honorário era da parte, o Estatuto da OAB dizia que era do advogado. E o Estatuto da OAB ficou aí 11 anos falando que era do advogado. Até que em 2015 o Código de Processo Civil trouxe essa normativa de forma consolidada. Honorário não é mais verba de caráter ressarcitório, e sim remuneratório, ou seja, é uma contraprestação ao serviço do advogado. Tem caráter alimentar, isso vem sendo de forma bem clara no artigo 85, parágrafo 14, e olha a diferença aqui do Código de 2015 para o de 73. Aqui no capítulo 2, seção 3, nós temos claramente das despesas, dos honorários e das multas. Lembram que lá atrás só era das despesas e das multas? Aqui em 2015 não houve essa separação. Ou seja, os honorários eles vêm aqui com uma posição de independência. E em relação aos honorários de sucumbência, o artigo 85 vem dizendo que o vencido vai pagar honorários ao advogado. Então está claro que os honorários pertencem ao advogado. Qual seria o conceito de despesas, então, para o Código de Processo Civil de 2015? Há um rol taxativo no artigo 84 dizendo que as despesas, por exemplo, são as custas processuais, a indenização de viagem, a diária de testemunha. Vejam bem, honorários periciais são despesas. Honorários advocatícios não são despesas. E nós precisamos compreender isso, de que honorários não são despesas, para que a gente possa aprofundar no nosso tema central do livro, que seria a sucumbência recíproca em relação aos honorários e em relação a despesas, que nós iremos avançar agora para o próximo encontro. Até breve.